pessoal, sejam bem-vindos ao Semeando Cultura. O nosso programa é quinzenal e passa sempre aos sábados, às 9 da manhã e também com reprise às 14 horas, pelo canal 2.4 da TV Encontro das Águas. Mas também fica liberado no nosso canal Semeando Cultura pelo YouTube. Professora Adriana! Professora Adriana! Oi! Onde você está? O programa já está começando. Pois é, já estou me preparando, esperando você. Vem aqui comigo. Ué, o que você já está inventando? Estou organizando o cenário do programa, ora. Não tá vendo? Como assim? Bugou de vez? Lógico que não, professora querida. Estou preparando a minha bola de cristal para ler o futuro dos alunos. Não vamos falar sobre leitura? Depois, a dinossauro aqui sou eu. Não, Roboquito, não é desta leitura que nós estamos falando. É da leitura que fala sobre decodificação de sinais gráficos, do entendimento de letras, palavras, textos. Entendeu? Poxa, até que eu tava gostando dessa ideia de saber um pouco sobre o futuro, sabe? Mas você já está no futuro, meu amor. Hoje é o futuro de ontem, é o nosso presente e nós devemos fazer tudo. Lá vem ela com as reflexões. Ei! Desculpa, professora. Bora voltar logo pro estúdio e começar esse programa que vai ser o UOU! Pronto, agora vamos começar para valer. E para isso é sempre válido lembrar para quem este programa é realizado. Para todos do nosso grande Amazonas! Para professores e alunos em especial, porque trataremos de temas educacionais principalmente. Isso mesmo. E é válido lembrar também os nossos canais de comunicação. Claro! Estamos falando do e-mail semeandocultura@seduc.net e do Instagram Centro de Mídias _AM. No mais, convidamos todo mundo para participar com a gente enviando sugestões. Se quiser mandar mensagem para dizer o que achou do programa, eu vou gostar muito. Lá vem ele. Roboquito sendo Roboquito, sempre metidinho. Ok, foco. E o programa de hoje tem como tema a leitura e o desenvolvimento infantil. Isso porque partiremos do incentivo à leitura desde quando somos bem pequenos. Claro, professora. Até porque a leitura faz parte da nossa vida. Aprendemos muita coisa. Aumentamos nosso vocabulário e, sabe, teremos umas convidadas que vão mostrar que essa prática desenvolve muito mais habilidades. E é um tema muito importante, não somente para professores, mas também para os pais. A leitura é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. E pode influenciar positivamente no desempenho escolar e também no seu sucesso futuro. É isso aí! Esperamos que este programa seja informativo e inspirador e que ajude a motivar pais e educadores a colocar a leitura como prioridade na vida de nossas crianças. Gente, nós recebemos muitos vídeos sobre leitura dos alunos em várias escolas falando sobre isso. E aí eu quero mostrar para vocês no quadro Semeando na Escola. Projeta aí pra gente, Roboquito. Bom, eu vou falar que eu amo ler, eu gosto muito de ler. Por causa que a leitura incentiva várias coisas. A gente aprender e também a ensinar. Dá pra aprender bastante com os livros. É muito bom ter calma lendo à noite, às vezes. Aprende com vários livros. Livros de animação, filmes, gibis, super-herói, da Marvel. É muito bom. Eu adoro os livros. Eu aprendi a ler com 4 anos. Amo ler. E leio muitos livros longos, pequenos, vários. Eu gosto de ler contos de fadas, contos de princesas e príncipes. Pra mim ler, eu me sinto que eu tô dentro do livro, da história, vendo tudo aquilo que tá lá. Assim. Oi, Maria Eduarda, tudo bem?
Observei que você está lendo. Você gosta de ler? Gosto. Qual é o livro que você está lendo? Pé de menino, não, pé de uva e mão de menino. Nossa, que legal. E fala sobre o quê? Fala sobre a colheita de uvas. Nossa, bacana. Me fala aí, quais são os benefícios, no teu entender, que a leitura traz? Traz mais imaginação, né? E que quando a gente lê, a gente pensa mais e tem mais criatividade. É o que eu entendo da leitura. Oi, Ayla. Oi, Tudo bem? tudo. Você gosta de ler? Eu adoro. Ah, que legal. Qual livro você está lendo? Meu bicho de estimação. Fala sobre o que, o bicho de estimação? Fala sobre animais e outras coisas também. Ah, que legal. Oi, Teodoro, tudo bem? Oi. Você gosta de ler? Gosto. Qual é o livro que você está lendo nesse momento? Desejos de criança. Fala sobre o quê? Fala sobre uma criança que quer só a paz e a alegria pro mundo, que ela pede querendo uma família e querendo que nada aconteça, que o mundo seja seguro. Nossa, professora Adriana, que legal, hein? Sim, isso é maravilhoso. Vemos como esses jovens estão antenados e como gostam realmente de ler. E de antemão, já quero agradecer às escolas que foram selecionadas aí desses vídeos que nos enviaram. A Escola Estadual de Tempo Integral Roxana Pereira Bonesse, a Escola Estadual Alfredo de Campos, a Escola Luiz Vaz de Camões e a Escola Estadual Benício Leão. Muito obrigada aí pela parceria. E para falar sobre leitura e desenvolvimento infantil, que é o tema do nosso programa, nós trouxemos convidadas mais que especiais. Mas eu não vou falar nada não para não dar spoiler. Vejam vocês mesmos. Esse é o quadro Conta Aí. Laís Folador. Ela é advogada, é formanda em Neurociências, Educação e Desenvolvimento Infantil e também em Mentoria Parental. Agora, o principal disso é que ela é mãe da Estela. Vamos entender essa história? Oi, Laís. Seja bem-vinda ao Semeando Cultura. Olá, boa tarde. Tudo bem? Então, gente, eu primeiro preciso contar para vocês quem é a Laís direitinho, como foi que eu encontrei. Na verdade, eu encontrei por meio da Estela, que é a nossa principal artista aqui, na principal ilustre personagem desse quadro nesse momento. Eu recebi uma mensagem do meu filho pelo Instagram, me mandando um videozinho. E nesse videozinho tinha essa fofura da Estela, no momento de contação de história com a Laís. E eu fiquei simplesmente encantada em como ela sabe as histórias, como elas conversam a respeito dessas histórias. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje, contar essa história, né? Quero que a Laís conte essa história para todos. Então, Laís, assim, primeiro que eu quero saber e, né, contar para todo mundo qual é a real idade da nossa fofura Estela. Estela hoje está com 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses, gente, é muito pouquinho. A gente vai colocar aí para vocês o perfil da Laís, para vocês verem como é lindo, né? Tudo que ela faz com uma criança que a gente diz assim, é tão pequena, como é que ela pode falar tanta coisa, né? E hoje a gente tem visto essas crianças aí falando melhor que qualquer adulto, né? E desembaralhando o português de uma forma linda, de uma forma rica, um adulto linguístico, né? Que a gente fala. Laís, você é advogada e você está finalizando um curso de Neurociência e Desenvolvimento Infantil, Educação e Desenvolvimento Infantil. Me diz se isso foi depois da Estela, o que foi que te fez olhar para esse novo caminho, para essas novas possibilidades? Então, desde antes de Estela nascer, eu sempre tive em mente que eu gostaria de estudar para educar. Afinal, a gente estuda para tanta coisa, né? E essa missão que é tão importante na nossa vida, muitas vezes a gente acha que só pela intuição dá para ir levando. Quando eu engravidei, eu passei a consumir muito conteúdo, a ler muito sobre educação. E depois que Estela nasceu, aí foi que
aconteceu esse boom mesmo de eu estar sempre procurando novas ideias, novas informações sobre comportamentos, sobre emoções, e me envolvi a ponto de realmente agora estar buscando essa transição na carreira, porque foi onde eu me encontrei realmente, né? Então, depois que Estela nasceu, eu comecei a fazer cursos realmente de formação, né? Antes eu fazia cursos voltados para mães, e agora eu faço cursos para trabalhar com mães e ajudar nessa missão difícil que é educar um ser humano. Então, Laís, eu quero saber assim, se tu tiveste algum insight, se isso surgiu mesmo das tuas leituras, ou se tu viste algum exemplo, né, de alguém fazendo isso, como foi que surgiu essa ideia de começar a fazer essa atividade com a Estela, né? E depois eu quero saber sobre essa questão da publicação, de você postar toda essa tua experiência com ela. Tá. Sobre o exemplo, eu tive esse exemplo na minha criação. Meus pais tinham o hábito de ler para mim, e minha avó paterna é escritora, poetisa, então a gente sempre teve contato com os livros desde muito cedo. E com Estela eu fiz de forma natural também, mas para criar um momento de conexão entre nós duas, e porque para mim esse é o principal benefício da leitura compartilhada com crianças, mas tem tantos outros benefícios também que ela vem apresentando diariamente conforme a gente vai lendo, né, cognitivos mesmo. Então, aconteceu naturalmente, não foi nada planejado, não. E sobre as publicações, eu sou uma pessoa muito tímida, né? Eu não tinha o hábito de estar postando muito em rede social, mas acabou que os amigos viam em uma rede privada e falavam que eu tinha que compartilhar, que era muito bonito, que alegraria outras pessoas, estimularia também. E eu fiz, e a resposta foi muito rápida e muito melhor do que eu imaginava, porque realmente eu vi outras mães também se estimulando a fazer leituras com seus filhos, curiosas sobre como fazer. Então tem sido um presente compartilhar nossa rotina assim com outras mães. E é importante falar sobre esse estímulo e esse compartilhamento de experiências, porque a leitura, nós sabemos de várias vantagens da leitura, mas a gente sempre fala isso para as crianças que já estão na escola e tudo mais, mas a importância, ela vai muito além dos muros da escola. Ela começa verdadeiramente com o estímulo e incentivo que é recebido em casa pelos pais, né? Principalmente nesse momento em que a criança está desenvolvendo a linguagem, né? Que olha quantas palavras ela aprende. Pode não saber o significado, né? Mas ela já está internalizando a língua de uma forma diferenciada. E o primeiro vídeo que eu recebi de vocês foi aquele que vocês liam Meu Corpo, Meu Corpinho. Então, não é só a linguagem, são muitos outros conhecimentos que a criança ali está internalizando, que por mais que ela não se dê conta, como é importante a gente falar sobre isso, né? A gente fazer com que a criança cresça num meio que seja frutífero para diversas situações, né, de conhecimento. E aí eu queria justamente agora abordar esse teu lado mãe, sobre a questão da educação consciente, né? O papel do pai nesse desenvolvimento cognitivo, social, né? Essa parte toda aí de desenvolvimento da linguagem, esse momento próximo que, como tu disseste, é o primeiro plano de tudo isso, é esse momento teu com ela de interação mesmo entre mãe e filha, né? Eu acho que a partir do momento que a gente escolhe ter um filho, a gente está ciente de toda a responsabilidade que vem junto com isso, né? E quando eu comecei a estudar mais sobre educação, eu percebi que o papel que o pai e a mãe têm é mais que fundamental. E, assim, óbvio que a escola tem um papel muito importante na educação, na alfabetização, mas eu acredito que se a gente começar a fazer isso de forma natural, né, nada com muita pressão, nem muita cobrança, mas se a gente começar a fazer isso naturalmente em casa, a gente vai estar potencializando tudo que a criança tem de bom para oferecer. Estela responde muito rápido aos estímulos. Tem uma característica que é dela mesmo, da personalidade dela,
mas com certeza os estímulos através dos livros, das músicas, fazem muita diferença. E eu busco abordar temas mais delicados, mais importantes, através da leitura. E por conta disso eu percebi que tem uma gama enorme de livros à disposição da gente, né, sobre temas importantes, e que a gente tem que usufruir disso. Esse, Meu Corpo, Meu Corpinho, é um desses exemplos, mas tem tantos outros falando sobre desmame, sobre cama compartilhada, sobre medo, sobre emoções. Então, a gente usa muito a leitura aqui como forma de trazer esses temas mais difíceis para ela, que no primeiro momento pode não entender, mas aos poucos ela vai assimilando e vai fazendo links. E é impressionante ver como ela, tão pequena, já tem capacidade de fazer isso. Então, eu costumo falar que a gente não tem que subestimar a capacidade dos nossos filhos, porque eles têm muita inteligência e cabe a gente aí ir despertando isso neles. Com certeza, essa palavra-chave, né? Não subestimar, né? Às vezes a gente impõe limites que não existem, os limites são nossos, né? E hoje, no momento em que a gente fala muito de equilíbrio emocional, dessa questão de trabalhar as emoções, principalmente nas crianças, num mundo que a gente sabe que é tão doente, é importante essa aproximação, e uma aproximação que é benéfica, né? Que é proveitosa num sentido muito mais amplo, né? Não só daquele de estar junto, cada um com seu celular, mas de estar junto, de trocar ideia, de fazer isso acontecer e estimular na criança outras aprendizagens, né? É um momento dos pais, é um momento da criança, e as ligações vão ficando cada vez mais, né, próximas, né, mais firmes, mais fortes com isso aí. Tu também estás finalizando um curso de mentoria parental, né? E olha como hoje é importante se discutir isso, coisas que não se discutia antigamente, essa questão da relação do pai com o filho, dos perfis comportamentais das crianças, né? Que é muito comum a gente falar, a gente trata, meus filhos foram criados da mesma forma, só que não são seres iguais, né? Mesmo sendo criados pelos mesmos pais, né? Então, assim, isso daí está te levando cada vez a funilar mais essa questão, né, do desenvolvimento infantil, e agora está te levando para um lado que é dessa relação de pais e filhos. Como é que tu estás abraçando aí essa causa nesse momento? Então, eu percebi que, para mim, o estudo sobre educação empática, consciente, fazia muito sentido. E que muitas pessoas queriam ter essas informações, mas não tinham tanto acesso. Então, eu comecei a ver que eu poderia realmente ajudar outros pais, e isso me deixou em êxtase, né? Então, eu hoje estudo muito, mas para mim é um grande prazer, né, quando eu estou estudando, porque eu percebo que a educação tradicional, ela acontecia de forma muito natural mesmo, mas assim, que a naturalidade deve permanecer, claro, mas hoje a gente tem acesso a informações que podem mudar o comportamento de uma criança positivamente, né? E que muitos padrões são repetidos porque a gente foi educado de uma forma e foi a forma que a gente aprendeu, então a gente vai reproduzindo. Então, tem traumas de infância que a gente nem considera que são traumas, mas são, e influenciam na forma que a gente reage com o comportamento dos nossos filhos, e que é importante, além de olhar para o comportamento da criança, né, as questões das birras, dos choros, a gente olhar para o comportamento do adulto. Por que esse comportamento do meu filho está pegando tanto em mim, está me ferindo? O que é que isso quer dizer no meu passado, do que eu vivi quando era criança, e como é que eu posso mudar isso para que a gente tenha uma relação saudável, uma relação respeitosa. E eu acredito muito nessa educação, numa educação empática, e eu quero transmitir isso para outros pais, para o máximo de pais possíveis, porque a educação consciente e empática realmente muda a formação do ser humano e as relações. E antes isso era uma via de mão única, né? A gente tinha que respeitar os pais e tinha que ficar calado.
né, diante daqueles discursos, né? Era tão famoso, engole o choro, né? E só aceita, que dói menos. Era isso. E hoje não, a gente está abrindo para o diálogo, né? Porque existe o que eu penso enquanto um pai e existe o que o meu filho vivencia enquanto um jovem de uma nova geração, né? Que vivencia questões que são novas para a gente. Então, eles têm que nos trazer essas informações para nós também entendermos como lidar com isso, porque muitas vezes nós não sabemos, né? Eu sou mãe de 3 diferentes gerações, né? O mais velho 27, 23 e 16. Então, eu olho para essas tuas práticas e de muitas outras mães que têm criança nessa idade que está trabalhando de forma diferente, e às vezes para mim aquilo ali é encantador e ao mesmo tempo diferente para a forma como eu agi, né? Mas como um olhar de educadora, a gente tem essa outra visão de empatia, né? De estar antenado com o que eles trazem para fazer isso valer. Então, assim, daqui para frente, a Estela não está estudando ainda, né? Não. Daqui a pouco mais, ela já vai enfrentar uma escolinha e já vai chegar com muito conhecimento, com muita carga né, de saber nessa escola. Ela vai dominar. Muitas crianças também chegam e dominam um pedaço e às vezes não tem todo esse estímulo, né? Então, eu queria o teu olhar agora profissional diante disso tudo, né? E depois tu finalizas com um olhar da mãe da Estela, falando qual é o sentimento maior de mãe, né? E como educadora, que tu disseste que, né, tinha essa vontade de educar, agora vivenciando todo esse mundo como professora, como orientadora, mentora, né? E como mãe, como é que a gente pode instruir os pais para abrirem um olhar, abrirem a vida para essa nova possibilidade que é interagir com os filhos de forma saudável, né, e engrandecedora? Então, eu acredito que o vínculo é o mais importante no início da vida. Os 3 primeiros anos de vida são, assim, super importantes para que a gente possa criar esse vínculo, que é importante para outras habilidades que vão ser desenvolvidas, principalmente também as cognitivas. A gente vai estar formando um ser humano, então você tem que ensinar valores, você tem que ensinar sobre as próprias emoções, para ele identificar as emoções, para ele saber se comunicar. E o mais importante, na minha opinião, é você manter uma relação de afeto, claro, firme, não pode ser permissiva, nem pode ser autoritária, você tem que ser firme e gentil com seu filho, porque você está ensinando a ele como ele deve tratar as outras pessoas. Então, isso tem que começar em casa. A gente não pode querer que nosso filho respeite a opinião dos outros se a gente não está disposta a respeitar as opiniões deles. E aqui eu não digo, né, que a gente tem que acatar todas as vontades da criança, mas a gente tem que entender a necessidade deles, ouvir verdadeiramente o que ele quer comunicar e orientado por que a gente está orientando ele a agir daquela forma, por que ele não pode ter o que ele quer naquele momento, com muita paciência, com muita calma. Acontece da gente não ter paciência às vezes, tá? Eu não sou perfeita, mas eu busco tratar minha filha como eu gostaria de ser tratada. Eu acho que esse é o ponto principal. E todo o processo de desenvolvimento infantil é baseado nesses primeiros relacionamentos da criança. Então, por isso que eu entendo que os pais devem buscar se aperfeiçoar mesmo, estudar, para poder fazer isso com consciência e colher os frutos, né, de ter uma boa relação, uma relação saudável e criar um ser humano do bem. Né? Essa é a minha principal missão, criar a Estela para que ela seja uma mulher honesta, uma mulher que corre atrás dos seus sonhos, uma mulher que busca conhecer o mundo de forma positiva e espalhar o bem por aí. Essa é a minha maior missão de vida. Maravilhoso. E a palavra-chave é realmente equilíbrio, né? E esse equilíbrio tem que estar nessa relação, obviamente, como tu falaste, os pais têm que ser espelhos. Eu não posso reverberar um discurso antigo do tipo,
faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Pelo contrário, hoje eu tenho que demonstrar pelas minhas ações a forma como eu quero que meu filho seja, porque é isso que acontece, né? Então, assim, desenvolvimento de habilidades, equilíbrio das emoções, a empatia que é tão necessária, né? E uma das habilidades que eu acho que ela vai desenvolver, né, de forma plena, né, e muito positiva é a questão da comunicação. Né? A comunicação assertiva, que vem de todo esse desenvolvimento de linguagem que você está fazendo com ela, conversando e deixando que ela se expresse também e que ela siga esse caminho. Então, assim, logo na sequência, a gente vai passar um trechinho aí para todos vocês que estão assistindo dos momentos da Laís com a Estela, essa fofa, maravilhosa, né? Que com certeza vai ser uma mulher maravilhosa aí, como você diz, uma mulher do bem que vai correr atrás dos sonhos dela e vai ser muito grata pelos pais que hoje que a direcionam, com certeza. Amém. Com certeza. Com certeza, né, filha? Amém. Então, muito obrigada, Laís. A gente vai mostrar uns trechinhos aqui para todos verem, que depois a gente vai ter também uma discussão com outras profissionais que vão comentar ainda aqui sobre a atitude da Laís com a Estela, sobre todas essas questões aí de desenvolvimento cognitivo, de equilíbrio emocional, dessa relação de pais e filhos. Mas eu quero te desejar muito sucesso nessa nova carreira, nessa nova caminhada, né? Que com certeza você, com esse seu olhar cuidadoso para sua filha, você vai estender isso para muitos outros pais que vão necessitar desse conhecimento e dessas experiências. Então, tudo de bom, muita saúde para vocês, para a Estela, muitas bênçãos na vida de vocês e que dê tudo certo. E a gente vai acompanhando aí como é que vai ser esse crescimento aí das duas, mãe profissional agora da área da neurociência e a filhota maravilhosa. Muito obrigada pelo convite, Adriana. Foi um prazer, uma honra estar aqui. Eu estou ansiosa para ouvir essas outras profissionais. Tenho certeza que eu tenho muito a aprender com vocês, com esse programa aqui. Parabéns pelo trabalho e obrigada mais uma vez pela oportunidade. Pronto, então um beijão para as duas e a gente vai se falando, tá bom? Muito obrigada pela participação. Em um lugar distante. A minha missa lá vivia uma barulhada de cabelo gritante. O nome dela era? Rapunzel, Quando ainda era? um bebê, Rapunzel foi? a pitada de uma bruxa malvada. Nessa torre não havia? Por isso, sempre que a bruxa queria entrar, gritava: Rapunzel! Quero conhecer as crianças. Um dia, um príncipe que passava ali perto avistou Rapunzel e ficou. Cansado. Ele observou como a bruxa fazia para entrar na. Logo vai na nova caído. Obrigada, que crianças. Isso, filho. A jovem e o príncipe se apaixonaram. Então, ele passou a visitar Rapunzel todos os Dias. Em uma dessas visitas, a bruxa encontrou o casal e ficou Enfurecida. preocupada com o. Príncipe, Rapunzel queria sair da. tô morrendo. De. À frente, Ela encontrou uma pequena. casa secreta. Quer de novo? Quer ler de novo? Tudo bem. Quando eu me sinto feliz. Não sei de onde, Vem, nem para onde, vai, não se pode. vem. Onde me escutar. De repente, sinto meu. Passei de parar. Para mim é muito, Difícil mas vou tentar. explicar. Quando olho, No espelho, a água aparece. ou também quando a Joaninha pousa, A minha mãe, ou quando encontro o meu. amigão, Não precisamos de grandes conhecimentos. para
decidindo assim. Não precisamos buscar Dentro de uma caixa. não é algo que está, Fala da gente. ela está. Dentro da gente. Isso mesmo. Felicidade. Felicidade. Deveríamos ter aulas de Felicidade na escola. aula de como se sentir, Bem. ser um colecionador Não. das coisas Bonita. e simples da Vida. ser feliz. Sim. Bom, acabamos de assistir a entrevista com a Laís, ou com a mãe da Estela, vamos dizer, né? Que a Estela que é o nosso motivo de iniciarmos toda essa conversa. E aí nós vimos agora esses momentos lindos da Laís com a Estela em pleno desenvolvimento, né? Estimulando a Estela de diversas formas. E são essas formas, e é sobre esse estímulo que eu trouxe aqui 3 pessoas maravilhosas, 3 convidadas de peso para conversarem sobre esse assunto. Que, na verdade, a gente vai ter tempo para conversar só uma coisinha, porque é tanta coisa, é tanta riqueza, que vocês não têm ideia, mas vão ter agora. Então, eu estou aqui com a Lana Cohen, que é advogada, master coach e treinadora em gestão comportamental. Riane Soares, que é neuropsicopedagoga, coach de performance familiar, analista de perfil comportamental e de percepção comportamental infantil. E com a professora Fátima Souza, que é mestre em letras e literatura e doutoranda em linguística aplicada. É professora da UEA e uma grande investigadora da prática social da leitura. Então, primeiramente, é um prazer enorme, uma grande alegria poder conversar com pessoas tão antenadas, né, conscientes e principalmente preocupadas, né, com o desenvolvimento comportamental, né, com o desenvolvimento da leitura e com toda essa questão da formação integral do indivíduo. Então, eu vou tentar organizar isso aqui para a gente criar para os nossos, né, convidados aí do outro lado da telinha, organizar de uma forma que todos possam entender como é que se dá esse processo, para nós podermos até linkar com o que foi conversado e assistido a respeito da Laís e da Estela. Primeiro, eu vou perguntar para a Lana. Lana, cada criança, cada pessoa possui um perfil comportamental, né? Então, a partir disso, né, eu queria saber qual o papel dos pais nesse desenvolvimento da criança, principalmente observando essa questão da Laís com a Estela, né? Fala sobre essa questão dos perfis comportamentais e essa posição do pai ou da mãe, né, da família, que é extremamente importante nesse desenvolvimento inicial. Primeiramente, muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aqui. Então, existe uma teoria, né, que é a teoria dos perfis comportamentais, que ela serve não só para a questão das crianças, mas para o indivíduo como um todo, né? Mas qual a importância disso para as crianças? Primeiro eu vou falar um pouquinho, né, de quais são esses perfis, o que é esses perfis, né? Porque as pessoas devem estar pensando, que diacho de perfil é esse? Vamos lá. Os perfis são 4, tá? Foi um estudioso, né, de Harvard, ele era doutor em psicologia, que ele concluiu que a humanidade, de uma forma geral, né, as pessoas, de uma forma geral, podem ser, entre aspas, tá, classificadas. A gente tem muito cuidado com as palavras, porque nós somos muito mais que isso, mas isso é um mapa. Então, assim, elas são classificadas em 4 tipos de perfis comportamentais. Ou seja, são grupos de pessoas que têm características semelhantes, né, mas que se diferem ali pelos 4 perfis. Quais são eles? Perfil dominante é o perfil que são pessoas, eu vou falar em pessoas porque isso serve tanto para crianças quanto para adultos, tá? Então, assim, são pessoas mais assertivas, são pessoas mais aceleradas, é aquela pessoa do resultado, aquela pessoa que mete a cara para fazer, ela não pensa muito como, ela só quer fazer, ela só quer agir, ela só quer o resultado, e ela vai dessa forma, muito mais assertiva, não é aquela pessoa na hora que você conversa, que ela dá rodeios e que ela conta detalhes, não, ela quer saber de ser direcionada para resolver a situação. Dominante. Então, ele é mais no 220, né? Uma pessoa mais agitada.
temos o influente. O influente é aquela pessoa da sociabilidade, é aquela pessoa que gosta de contar, né, uma piada, gosta de ser engraçado, gosta de ser aceito ali, não tem dificuldade, fala bem, se comunica bem, não tem dificuldade quando chega num ambiente em que ela não conhece ninguém, rapidinho já faz uma amizade, né? Não tem essa dificuldade com a amizade. Mas também é uma pessoa agitada, normalmente ligada também no 220, porém, o maior motivador deles são pessoas e não resultados, tá? Certo. Então, isso na hora de você fazer alguma tarefa, isso vai diferenciar muito na hora dos comandos. Vou já dar exemplo para as crianças. Vamos para o estável. O estável já é aquela pessoa que já é ligada no 110, né? Já é uma pessoa mais... eu não gosto da palavra lenta, mas ela é uma pessoa mais metódica, ela tem realmente o seu processo, ela realmente precisa de passo a passo na cabecinha dela para ela realmente executar algo. Mas também é uma pessoa que é ligada em pessoas, ou seja, ela vai executar algo, mas ela quer saber o que o outro acha, ela quer aquela amizade, ela quer aquele relacionamento. Vamos para o conforme, o último dos 4. Já é uma pessoa também ligada no 110, mas voltado para resultado, porém, qual é a diferença dele ali do dominante? Ele tem processos internos, jeitos de fazer a coisa que é dele, é inerente dele. Então, para ele realmente chegar a um resultado, passa aqui por todo um processo para ele entender quais são as etapas e diferente do estável, o estável, ele gosta de métodos. Então, você pode dar vários comos, né? Explicar, olha, você faça assim, 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 e ele tá tranquilo com isso. Já o conforme, ele gosta de se apegar a um tipo só de processo, a um tipo só de forma de fazer. E como que a gente pode trazer isso para as crianças? Qual a importância de você entender isso para as crianças, né? Eu, antes de ser Master Coach, antes de ser analista comportamental, na verdade, eu fui buscar todo esse conhecimento porque sou mãe, em primeiro lugar. Né? Então, acho que mãe é a primeira educadora, né? Exatamente. Porque estamos em cá, costuma até brincar, a gente é professora, psicóloga, é de um tudo. E passa a ser pesquisadora. Exatamente, né? Porque a gente quer o melhor para os filhos da gente, né? E eu sempre tive que conhecimento é poder. Então, fui buscar esse conhecimento, hoje tenho um filho de 15 anos e uma filha de 12, lindos e maravilhosos, mas que graças a esse conhecimento eu pude interagir com eles de forma mais assertiva. E realmente passar o meu amor para eles de forma mais assertiva. Como que a gente pode fazer isso com uma criança menor? Qual a importância de você entender o perfil comportamental daquela criança e como fazer isso por meio da leitura, né? Quando eu entendo o perfil comportamental do meu filho, tá? Eu consigo entender que talvez ali ele precise... porque assim, gente, todo perfil comportamental ele tem suas potencialidades, suas habilidades, eles têm facilidade em determinadas habilidades e têm dificuldades em outras. Né? Ou seja, nas que eles têm dificuldades, é só uma questão de saber trabalhar aquelas dificuldades. E você sabendo que existem 4 tipos de grupos de pessoas diferentes, você já tira daquela caixinha de todo mundo tem que ser assim, né? Então, de repente, porque existem também as fases, né? Que aí, acho que minha amiga aqui vai falar sobre as fases comportamentais. Mas, assim, as fases das crianças, desculpa. Mas a questão comportamental, tipo, como uma criança menor, que você começa a fazer a questão da leitura através a leitura em voz alta, né? Ela aproveita muito mais por conta daquela fase a leitura em voz alta. E aí, de repente, é uma criança que você começa a ver que você acha que ela não está parando para prestar atenção. De repente, você como mãe, como professor, você como educador, está lá ali, não, vou ler para essa criança. E na sua cabeça, o ideal é que a criança pare tudo, sente e olhe para você. Para que ela, então, aproveite a leitura. E não é bem assim, né? Com então, certeza. Quando a gente entende um pouquinho mais que existem perfis comportamentais, a gente até consegue direcionar aquela criança melhor para que ela aproveite melhor daquela leitura e para que ela realmente consiga, ao longo da infância dela, ter uma boa crença de que a leitura é algo positivo. E outra coisa que é fantástico. Lembra que eu falei que todo perfil tem suas habilidades? Mas também tem o que precisa ser trabalhado. Então, vamos dizer, uma criança dominante é uma criança mais agitada, é uma criança que quer fazer do jeito dela e já vai fazendo, né? Então, assim,
De repente você está lá, vamos, meu filho, vamos ler. E através da leitura, você pode, na historinha ali, ver uma leitura assertiva, né, que demonstre para ele que, olha só, filho, olha como é legal a gente ter momentos que a gente pode parar e escutar o outro. Porque a habilidade que precisa ser trabalhada numa pessoa, tá? Não é só numa criança. Uma pessoa dominante é essa paciência de escutar o outro, né? Porque o dominante, ele é uma pessoa mais acelerada, no natural dele, e aí ele acaba entrando numa de achar os outros lentos. Ai, não, bora rápido, eu quero. E aí me dá aqui que eu faço, já não consegue delegar. Então, se essa criança a gente chama isso de nutrir habilidades. E a leitura é uma excelente ferramenta para a gente nutrir habilidades em crianças. Porque aí a criança realmente vai para o imaginário da criança, né? E aí ela consegue visualizar aquela historinha que está sendo contada ali para ela. E aí no livro você mostra ali as figuras, as gravuras, e que tudo são elementos, né? Para o aprendizado, não é só... a minha criança já tem, sei lá, 10 anos e ela não senta para ler. É porque ela não gosta de ler? Não, talvez o perfil comportamental dela e também a forma de aprendizagem dela, ela aproveite muito melhor a leitura em voz alta, né? Então, assim, tá tudo bem. Então, assim, é isso. Acho que Lana, e assim, ouvindo tu falares sobre essa questão, né, de desenvolvimento de habilidades, a questão da leitura, eu penso no seguinte, tem pais que querem encaixotar a prática. Então, acham que a criança só sentada ali, numa forma fechada, aquilo ali, seria a leitura dentro de um padrão que não é. A leitura é ampla e ela é livre. Então, parece que aquela leitura só é um momento de... né, estresse, um momento só voltado para a escola, e não é. A leitura ultrapassa a escola. A leitura, ela é essa leitura de mundo, essa coisa da vivência, do compartilhamento. E essa criança desse perfil que tu falaste, que é o do ligado 220? O dominante. O dominante. Dominante e influente são ligados no 220. Então, talvez aquela criança, ela não seja aquela que gosta de ficar sentadinha. Eu já tive alunos que liam de cabeça para baixo. Mas liam. Né? Estão num puffzinho como esse aqui, e estão todos virados de cabeça para baixo, assim, lendo assim, gente, como é que você consegue ler de uma forma dessa? Mas ele estava super se divertindo ali, viajando naquela história. Adriano, o que é legal dizer, tipo assim, também tem muito das nossas crenças, né? O que é crença? Crença não tem a ver com fé, tem a ver com acreditar. Isso. Então, assim, crença é uma verdade absoluta que cada um de nós tem aqui incutido. Que é incorporado, que é incorporado. Principalmente na infância. Exatamente. Aí a gente traz para a nossa vida adulta. Isso. E aí nessa hora que você falou aí sobre encaixotar alguns pais, alguns professores colocam tudo no mesmo bolo, né? Tudo no mesmo saco, vamos dizer assim. E por que a gente tem essa tendência, se a gente não vai procurar conhecimento sobre o desenvolvimento humano de uma forma geral? Porque a gente vai pelo nosso mapa. Nosso mapa são as nossas crenças, as minhas crenças. Se um dia eu acredito, na verdade, que leitura só é proveitosa, estudo só é proveitoso se for no silêncio, num quarto fechado, sentado numa mesa, com alto foco, eu, enquanto mãe, se eu tenho essa crença, o que eu vou falar para o meu filho que não está lendo assim? Tá errado. Você não sabe ler. Você não tem sabe foco. estudar. E aí eu estou incutindo na cabecinha dele adjetivos ruins que ele vai levar para a vida dele, não é verdade? Exatamente. Eu, quando comecei a estudar sobre tudo isso e fazer minha formação, eu comecei a observar, meu maior laboratório foi lá em casa, né? Então eu comecei a observar. O meu marido, ele tem uma facilidade muito maior de interagir, de absorver o conhecimento só de escutar. Então, se ele está passando aqui uma videoaula e ele está escutando, se ele está deitado, se ele está sentado, se ele não está escrevendo, ele absorve. Sim. Mas eu criticava horrores. Então, assim, parou de criticar, né? Então, quando eu parei de criticar, foi quando ele até se sentiu mais à vontade para aprender. Então, não tem jeito certo e errado de aprender. É realmente de cada um, tem a ver com o perfil. Então, você entender isso, né, enquanto pai, enquanto mãe, tirar do teu mapa, tirar assim, das tuas crenças, de entender que botar naquela caixinha tem que ser assim, tem que ser assado,
isso amplia, né, os horizontes e faz com que a tua criança cresça muito mais saudável. Em que sentido? Das crenças dele, das habilidades dele. Ele entenda que o jeito que ele é um jeito bacana, especial, que tem habilidades, que tem potencialidades, que podem, e tem coisas que ele só precisa trabalhar, mas que não são defeitos, né? E isso é muito importante. O entendimento de que cada um é único, né? E que sempre tem pontos a trabalhar, né? E tem pontos que são potenciais, né? Tem habilidades que são positivas e, obviamente, como qualquer pessoa, tem pontos também que precisam ser trabalhados durante a vida, né? E aí, nesse sentido, Riane, eu queria falar sobre a questão do desenvolvimento cognitivo. Certo. Nós vemos o caso da Estela, mas hoje a gente vê muitas crianças muito pequenas, né? Que já têm um desenvolvimento linguístico, né? Muito alto, muito, né? Uma desenvoltura muito... A gente diz assim, uma criança não. Uma criança de 1 ano e meio não vai falar desse jeito, né? E tem outros casos que a gente vê também na internet, né? No Instagram, nas redes sociais. Destacam, De né? crianças que se destacam por isso. E muitos pais que, graças a Deus, hoje estão realmente incentivando isso, estão buscando conhecimento, né? Como o caso da Laís, que tinha aquela vontade, era advogada, assim como você, né, Lana, que tinha vontade de pensar mais sobre essa questão da educação, do incentivo. Então, Riane, como é que é essa questão do desenvolvimento cognitivo? E a Lana falou da questão também das fases, né? Sim. De desenvolvimento. As fases de desenvolvimento. Certo. Então, eu poderia aqui trazer vários benefícios que a leitura traz para a criança nesse processo do desenvolvimento cognitivo. Porque a estrutura de aprendizagem, ela é estimulada em todos os aspectos através da prática da leitura. Porque a criança ela precisa estimular a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, a flexibilidade cognitiva, ela precisa estimular raciocínio lógico, porque essa é a base da aprendizagem para todas as outras áreas. E na prática da leitura isso é estimulado. Mas eu quero focar em um ponto importante nessa prática da leitura para a criança, que é o fato de que hoje, no mundo que nós vivemos, o nosso cérebro ele está passando a funcionar de uma forma diferente por conta da tecnologia. Então, a gente está mais acelerado, né? As crianças estão mais aceleradas, elas não têm mais aquele tempo do tédio, o tempo de parar, de esperar. Qualquer vídeo, ela pode ir para o final, ela muda com facilidade. Então, o nosso cérebro está começando a mudar a sua forma, a sua estrutura mesmo de funcionamento. Porém, a vida continua igual. E aí, essa criança precisa ir para uma fila no supermercado, ela não consegue esperar. Ela precisa ir para uma fila no médico, aguardar, ela não consegue esperar. Por quê? O cérebro dela não está acostumado. E a leitura, ela traz isso. Ela vai trazer esse funcionamento no tempo adequado, vai estimular a criatividade da criança para o imaginário dela. Vai dar esse tempo, porque ainda que ela leia rápido, não se compara com a quantidade de estímulos que se tem numa tela, com a quantidade de estímulos que a tecnologia traz. E eu não estou dizendo que a tecnologia é ruim, né? Mas é que ela precisa ser dosada. E que a leitura é um hábito que não pode deixar de existir, porque ela vai fazer muito bem para esse processo cognitivo, para esse desenvolvimento do cérebro da criança de forma saudável, de forma que venha, de fato, ajudá-la a lidar com as situações da vida. A Lana trouxe a questão dos perfis e falou da nutrição. Então, um pai que não conhece o perfil, como é que ele vai nutrir de forma assertiva? Né? Porque, como a criança dominante, que é uma criança que é mais acelerada, então ele precisa de literaturas que venham trazer paciência, que venham trazer para a criança empatia, porque é uma criança que não se volta muito normalmente para o outro. Enquanto que para o estável, que já é uma criança mais calma, que já é mais empática, o pai que conhece o perfil dessa criança vai precisar trazer o quê? Literaturas que nutram ousadia, que nutram coragem, porque é uma criança que tende a ser mais quieta, né? Então, assim, conhecendo do perfil, ele vai ser mais assertivo e a leitura vai ser mais interessante. Não vai ser aquele fardo, né? Mais um desafio. Então, é importante conhecer do perfil comportamental e, quanto à parte cognitiva, a leitura traz diversos benefícios aqui. A nossa professora, com certeza,
né, vai acrescentar mais, mas dentro da neuropsicopedagogia que nós estudamos a aprendizagem, a leitura, ela beneficia em todos os aspectos, em todos, não só na parte linguística, mas também na lógico-matemática, também no raciocínio lógico, em todas as áreas de desenvolvimento. Isso, na criatividade. Então, é muito importante. E aí entra o que a Alana trouxe, a questão dos pais, o que eles acreditam sobre leitura, né? Qual é a crença deles sobre leitura? O que nós realmente... eu também sou mãe, né? Qual que é o exemplo que nós temos dado? O que nós temos trazido para dentro de casa? Ou a gente passa mais tempo no celular? Ou é mais fácil deixar a criança com o celular? É mais fácil, né? Ele fica entretido, fica quietinho, não me dá dor de cabeça, fica quieto na televisão, no celular. Mas qual é o dano que isso está causando a longo prazo no cérebro dessa criança? Enquanto que se eu gastar do meu tempo e estar com aquela criança num processo de leitura, qual é o benefício a longo prazo? Qual é o resultado que esse meu filho vai ter no futuro? Então, esses são os pontos que eu acredito que a leitura ela tem infinitos benefícios, mas o que eu gostaria de focar é na questão da velocidade do processamento do cérebro da criança. Porque a tecnologia ela traz muita coisa boa, mas essa parte o excesso já tem muitos estudos, né? É recente o que a gente tem vivido desse boom da tecnologia, mas já tem muitos estudos que mostram danos permanentes no cérebro, não só da criança, mas também do adulto. E aí o que acontece? A criança começa a ter menos foco, começa a ser mais desatenta, e aí os pais já tendem ao quê? A achar que é um TDAH, né? Que é um transtorno, e não analisa, mas como que está a rotina dessa criança? Como que ela passa o dia dela? Quais são os estímulos que ela tem? Ela passa o dia inteiro na TV, ela passa o dia inteiro no celular. O único momento longe da tela é quando ela está na escola. Então, isso sim causa danos de fato permanentes no cérebro, que vão levar a um transtorno. E é bom lembrar que hoje em dia tem escolas que já não tem mais livros, né? Ou seja, se era o único momento que essa criança passava sem tela era na escola, se ela está nessa escola, ela vai estar numa tela. Ela vai estar numa tela. E sabe o que eu estava pensando agora? A gente fala de falta de foco, né? Que a criança é hiperativa, a criança não sossega para ler. E aí tu tocaste nessa coisa do desenvolvimento que a leitura traz de um pensamento organizado, pensamento lógico. E hoje a gente vê muito nessas crianças, nos adultos, em muitos adultos de hoje, que eles não conseguem formular uma ideia completa. A coisa é assim, são palavras sendo jogadas, soltas, frases soltas, né? A gente vê isso no ensino superior. E aí você falando isso agora, eu disse assim, bom, isso já é efeito do hiperlink. Sim. Porque ele entra aqui numa página, aí ele pega um pedaço de uma informação aqui, já vai para outra, aí não lê todo e vai para outra, faz todo aquele recorte que a gente vê. E é aquela coisa, como a Riane falou, né? Nós estamos nos acostumando, e as crianças, como estão em fase de desenvolvimento, isso é mais grave, né? Mas assim, nós, de um modo geral, estamos nos acostumando a pensarmos de forma mais acelerada. Em que sentido? Porque o tablet, a TV, nos trazem informação de forma muito passiva. Sim, né? Eu não preciso pensar muito para entender aquela informação. Tá lá. E eu vou só recebendo. É o nosso HD externo. Isso. Google. E aí o que acontece? Quando eu tô lá com a professora, ou tô lá com a minha mãe e pergunta alguma coisa, talvez meu pensamento esteja tão acelerado que eu não estou conseguindo colocar em palavras. Não processa. Não organiza. Não é? E isso é muito grave. E a leitura, ela traz essa prática, esse exercício, essa forma de pensar, né, que é processual. Que é justamente, você precisa ler para conseguir entender ali o processo. É diferente de um vídeo que você acelera lá para a velocidade 2. Eu já vi que agora tem até velocidade 4. Né? A pessoa conseguiu ouvir na velocidade 4. Mais uma novidade. Já tá a pressa de saber o que acontece depois. E aí a vida continua da mesma forma. Então, para a criança, é ainda mais grave. Ela viver nesse aceleramento e quando ela está em situação real, ela não regula as emoções. Não consegue organizar. Não regula as emoções e aí os pais tendem o que? É hiperativo, tem TDAH. Tem algum problema. Esse menino tem alguma coisa. Tem algum transtorno. E o interessante é que eles não se voltam para ele para dizer assim, como é que eu estou agindo, né? Que aí vem toda a importância. E talvez também a falta de conhecimento. Mas essa a palavra-chave. Essa é a palavra-chave. Não deu tempo. Não deu tempo de ir atrás do conhecimento, porque a vida tem muita coisa acontecendo e eu tenho que prover.
Então, É aí verdade. tem um outro desafio para a gente, né? Que é acompanhar as mudanças. Então, quer dizer, a vida ela é dinâmica. É. Então, se chega a tecnologia, chegam novidades. Como que a gente se comporta? Como que a gente recebe? É. Né? Como que a gente ainda está pensando de um jeito antigo? Será que a gente tem que reformular nossos gestos, nossos modos de viver? E aí, Fátima, como grande incentivadora da leitura, né, tu incentivas muitos alunos da faculdade a criarem clubes, né, até clubes que são sociais mesmo, né, que tem vários momentos que tu me mostras coisas que fazes nos municípios, né, voltados para a leitura. Como é que nós, professores, né, agimos diante desse quadro e principalmente como nós, quando formadoras de professores, temos que agir para criar esse exército de boas práticas, né? Então, vocês estavam falando e eu estava pensando assim, poxa, a gente já avançou tanto em tantos campos, mas a leitura, ela ainda não é um direito de todos. Então, será... E aí, vamos também aqui trazer um outro desafio. Vamos pensar leitura no plural, leituras. Leituras da palavra falada, ouvida, vista. Né? Então, assim, a gente vai ampliando aí essa noção, porque nós somos seres de palavra, né, Adriana? Então, será que todo mundo tem acesso a essa multiplicidade de informações? O conhecimento né? para saber como ler isso, né? E ler a sua própria realidade. Acho que o vídeo, né, o exemplo de casa, com a criança está mostrando, e aí a mãe é muito feliz quando ela vai falar da sua família. Ah, o meu pai faz assim, a minha mãe, a minha avó. Então, quer dizer, tem uma memória ali que já vai mostrando uma herança, ou heranças culturais diferentes. Porque eram tempos diferentes. O tempo da avó, de repente, é o tempo do rádio. Hoje é o tempo do podcast. Então, será que não é um novo, antigo, remodelado e não é uma forma de aproximar? Porque a gente diz que o jovem não tem a paciência de ler, mas ele tem paciência para ouvir um podcast longo. Então, como será que estão as nossas leituras, né? Então, acho que é muito legal quando a gente pensa a leitura como uma prática social, para conversar e dialogar com Paulo Freire, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. E aí, a gente também tem um outro desafio. A gente, como professor, parece que a culpa, né, das dificuldades de leitura recai sobre a escola. Exatamente. Então, o professor também fica se sentindo culpado. Mas a escola, nossa, ali é um lugar de encontro de múltiplas famílias. Cada criança representa aí um repertório vivido diferente. Então, é um lugar de encontro. Esse programa, por exemplo, eu acredito que esteja indo para vários municípios do Amazonas, cada comunidade diferente. Então, a gente fala de famílias no plural, a gente fala de escolas no plural, a gente fala de comunidades. Será que a gente está deixando a leitura entremear, né? Ou percebendo que ela entremeia nossa sociedade? É assim, Adriana, que tem surgido nossos projetos lá na UEA, né? Quando a gente, por meio da extensão, vai conhecer as comunidades e verificar também quais são os projetos, quais são os espaços de leitura. Conhecer as realidades, Conhecer as realidades. Já deixo aí também, né, esse lance, digamos assim, né? Vamos lançar para vocês isso. Como que está a leitura na minha comunidade, né? Então, a gente vai saindo do livro ou vivendo uma vida que também a gente pode colocar no livro. Cada pessoa acaba sendo um livro também, né? Então, é o livro da vida. Não tem, a gente às vezes não diz, né? e isso dá um livro. A gente não diz assim, olha, isso dá um livro. E a história do seu avô, a história do seu tio, a história do pescador, e tem muitas, né? Tá aí o filme Escritores da Liberdade. Ah, Adriana, que eu isso acho é fantástico, fantástico, porque a professora, ela também muda, né? A professora, ela tem que encontrar outras estratégias de dialogar com aqueles alunos que são de uma comunidade diferente dela. E ela faz o quê? essas histórias, hein? Não é? Ela encontra o caderno. Exatamente. Cada um vai ganhar um caderno, vou deixar nessa estante aqui, cada um pega na hora que quiser. Isso. Quando as pessoas se sentirem também confortáveis. Eu acredito que tem muito isso da confiança. Exatamente. Então, a leitura em casa, essas brincadeiras com as palavras, né? Tem a Alice, a menininha que faz a propaganda do Itaú, dialogando com a Fernanda Montenegro, uma mulher da palavra no palco, né? Na TV, no teatro, enfim. E ela, me dá mais palavra, mãe, quero mais, e outra, e assim vão entrando aí os vocabulários. Então, quando essa menina puder escrever como no Escritores da Liberdade, o que ela vai escrever? Mas será que a gente vai valorizar? E aí eu acho que não é um processo fácil,
né? É um processo que ele é incessante. A literatura tem isso, né? Sim. O Barthes dizia, a literatura ela é enciclopédica, ela diz muito sobre os homens, ela faz desabrochar os saberes, saberes no plural. Então, como a gente está olhando para esses saberes, né? E aí a gente pode dar para o outro a leitura e receber dele também, se a gente valorizar isso. Então, não é uma sala de aula que pensa a leitura para nota, mas é uma leitura ou leituras para serem compartilhadas. E aí entram os clubes também, porque é uma forma dos professores ampliarem, né, as suas leituras, assim, do que está sendo escrito, o que está sendo colocado, né, hoje em dia nos livros, nos filmes, né, socializar no cinema, conhecimento, no podcast. né? Então a gente troca com pessoas de várias áreas. Isso eu acho que é maravilhoso. Então, nossa preocupação hoje em dia tem sido com os letramentos, né? No plural, ou seja, leituras de mundo, leituras da vida, práticas que voltam para uma prática. Para criar um hábito, eu preciso praticar. Né? Então, eu pratico dentro de casa, eu pratico na escola, eu pratico na minha comunidade também, né? Essa é a ideia. O que é legal, gente, só para agregar, é que a questão de, quando você fala assim, para criar o hábito, a gente vê isso como uma forma muito positiva. Mas pode ser que alguém lá do outro lado esteja ouvindo assim, hábito, que coisa chata. Não, você tem que entender que leitura e hábitos, eles podem ser legais, podem ser bons, podem ser positivos, podem ser agradáveis. É a questão da leitura por prazer. Sim. Tem gente que nunca ouviu falar, como assim leitura por prazer, na verdade? Exatamente. Mas existe. Então, assim, talvez, se você é adulto, né? É porque as nossas crianças, elas partem de nós, né? Então, assim, se você é adulto e de repente não gosta de ler, avalia se de repente é porque você nunca buscou uma leitura por prazer, nunca de repente leu algo que você goste, que você se interesse. De repente, desde pequeno, você não foi nutrido a este hábito positivo, e aí só te foi colocado de alguma forma que eu tenho que ler para passar na prova, eu tenho que ler para estudar, eu tenho que ler porque ler é uma obrigação. Né? Mas não, pode ser positivo, pode ser agradável. E vocês não falaram dos comportamentos, né? Sim. Eu tô quase fera, hein? De dominante, né? Dominante, influente. Então, a gente pensa assim que há também uma multiplicidade de gostos. Sim. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Então, não há uma verdade pronta quando a gente fala de leituras no plural, né? Sim. Quando a gente fala de estímulos, é exatamente isso. Então, faz com que a gente repense nosso próprio repertório. Eu, por exemplo, não lia muitas mulheres. Agora eu já não consigo ficar sem ler, porque há um clube muito bacana no Brasil todo que é o Leia Mulheres. Aí Leia Mulheres, tal cidade, e tem o Leia Mulheres Manaus, aqui em Manaus. Então, que mulheres a gente anda lendo? Quando a gente vai ver, tem tantas pelo mundo. Então, acho que a leitura também traz isso das galáxias, né? A gente falou de família, a gente falou de escola, fala de comunidades e fala de mundo, né? Com as diferenças, semelhanças, proximidades, pronto para enfrentar o que vier por aí, né? Olha, eu não sei nem o que dizer, porque a gente poderia, né, levar essa conversa por horas e horas. O dia inteiro. Porque a riqueza é muito grande, tem muita coisa a ser dita, tem muita coisa a ser pesquisada, a ser compartilhada, né? Mas esse é apenas o primeiro e um dos outros tantos momentos que com certeza eu terei do lado dessas mulheres maravilhosas, né? Então eu quero agradecer imensamente por vocês terem se disponibilizado com tanta humildade, com tanta alegria, né? De participar do nosso programa para levar conhecimento, né? Para abrir a mente de todos que estão assistindo, que a nossa ideia é essa, é difundir a cultura, trocar conhecimentos e trazer sempre informações relevantes para a nossa sociedade. Né? Então, muito obrigada. Sintam-se parte do Semeando Cultura. Estão convidadas a participar sempre. Eu quero deixar registrado aqui que é uma honra participar. Eu espero poder estar mais vezes aí para contribuir com todos vocês. E estará. E aprender junto, né? Porque a gente acaba que aprende também. E muito, nossa, né, quanta Fátima? coisa, não é só aí do outro lado, não. Aqui também, né? A gente já está pensando 1001, né? Então, muito obrigada, Adriana. Você provoca isso na gente. A gente espera que a gente também provoque isso no espectador. Que seja um espectador ativo. Exatamente. Então, que vá semeando também aí do outro lado. E quem sabe, depois, né, do programa, possa compartilhar nas redes sociais suas impressões de leitura, como é a sua comunidade. Então, muito obrigada, Adriana. Vida longa esse programa. Amém. Muito Vamos obrigada, seguindo, né, Riane? Obrigada pelo convite, por esse momento, por estar aqui.
E também compartilho desse sentimento de gratidão, de poder levar aquilo que a gente já adquiriu de bagagem de conhecimento para tantas outras pessoas e que possa ter sido útil, né? Muito obrigada por esse momento. Imagina, estamos sempre em desenvolvimento e o que nós queremos sempre é isso. Cada coisa no seu lugar, ou não, né? Porque a baguncinha também faz parte. Às vezes ela é muito útil tem e proveitosa, tem o lugar da bagunça, mas é a inquietação, né, que deve existir sempre em nós, a curiosidade busca, e a vontade, né, de ser, né, de buscar cada dia ser melhor do que ontem. Né? Nós estamos em eterna construção. Então, obrigada aí a você que está assistindo e vamos dar sequência para mais e mais programas com muito conhecimento a compartilhar. Até a próxima. Quanto tempo tivéssemos, com certeza estaríamos sentadas até hoje conversando. Vocês viram quantas reflexões importantes, quanto assunto relevante para se discutir em casa, na escola? Pois é. Então, já quero agradecer mais uma vez a disponibilidade, a alegria por ter nos recebido a Laís Folador e a Estela, nossa tchutchuquinha maravilhosa. Que menina inteligente, hein? Fátima Souza, Lana Cohen e Riane Soares. Muito obrigada, sintam-se parte já deste programa. E vamos seguir. Professora, eu ouvi aí que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Como é isso, hein? Essa é uma citação do grande Paulo Freire, evidenciando que antes de sermos alfabetizados de fato, antes de aprendermos a ler a palavra, aprendemos a ler o mundo, a observar, a decifrar tudo o que acontece ao nosso redor. Essa é uma forma enriquecedora da leitura, a observação. A aprender com o outro, no dia a dia, nas experiências. Eita, que houve? Calma, professora. Eu não entendo muito dessa tal observação, reflexão, absorção, captação, admiração. Ei, ok, entendi. Você é tecnológico. Pois é, tava processando, mas vamos lá. Temos mais alunos que querem falar sobre leitura. É isso mesmo. A segunda parte daqueles videozinhos que nós passamos lá no início. Roda aí, Roboquito. Oi, eu sou a Flora, sou do 5º ano 4, gosto muito de ler. Eu gosto do Pequeno Príncipe, mas hoje eu estou lendo A Aventura da Escrita. Minha mãe me incentiva muito a ler. Meu nome é João Guilherme, tenho 10 anos, sou do 5º ano e falar algumas historinhas que eu gosto, tipo Fábulas e Chico Bento, que é gibi. E minha mãe me incentiva muito a ler, eu gosto muito. E meu livro favorito é gibi, Chico Bento. Oi, eu sou o Lohan do 5º ano 4 e gosto de ler o livro O Lobo Não Morde e a minha mãe me incentiva muito a ler. Meu nome é Raquel e eu ensino na escola Luiz Vaz de Camões. E aqui eu quero apresentar para vocês o meu espaço favorito da escola, que é a biblioteca. E aqui é um espaço adorável mesmo. E eu amo estar aqui, né, lendo os meus livros. E aqui eu quero mostrar um livro para vocês que acho que vocês conhecem. Que é um livro muito bom, inclusive virou filme, enfim. Eu amo esse livro dele e eu indico muito ele para vocês. E eu agradeço aos professores por me incentivarem a ler, aos meus pais, à minha família que me incentivam a ler, que hoje é um hábito meu que eu não consigo ficar sem ler livro, né? Que é um hábito mesmo. Né? E, enfim, é isso. Oi, nós somos do 5º ano 1 e todo dia temos um momento da leitura. Vamos lá? Velho cravo se chama Zé da Silva, até que arranjou um cravo no pé, que doía bastante para fazer mancar. Foi aí que ganhou
Nossa, esse programa foi maravilhoso, hein, Roboquito? E eu mais uma vez quero agradecer às escolas que enviaram pra gente os vídeos, agradecer aos professores que com certeza estavam aí por trás, fazendo com que tudo isso acontecesse. Muito obrigada a todos vocês. Foi mesmo, hein, professora Adriana? Foi um programa muito informativo e inspirador. Tenho certeza de que todos os nossos amigos espectadores aprenderam muito sobre a importância da leitura no desenvolvimento infantil. Sim, esperamos que vocês se sintam motivados a incentivar a leitura em casa, na escola, lembrando sempre que ela é uma ferramenta valiosa para o nosso desenvolvimento pleno. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E não esqueçam de mandar sugestões pra gente, participando ativamente de nosso programa, hein? Isso mesmo. Eu já ia lembrar nossos... Pronto, me deixou sozinha de novo. Bom, ficamos por aqui então, pessoal. Eu vou correr, porque enquanto ele se recarrega, eu tenho que preparar outras coisas para outros programas para trazer para vocês. Até a próxima!